Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast semanal de saúde mental, autocuidado e prevenção de burnout. Eu estou muito feliz porque hoje a gente vai receber uma pessoa muito estudiosa, muito assim, que eu admiro já há bastante tempo e que a gente se conectou recentemente. E eu vou falar um pouquinho as credenciais dela, só para vocês terem ideia, assim, para vocês terem uma ideia leve do tanto que essa pessoa estuda e entende tudo aquilo que a gente fala aqui, tá? Então, olha só, ela é auditora do Ministério do Trabalho, ela é mestre e doutora em Direito, ela é formada em Direito e Administração. Ela é formanda em medicina, então ela é quase uma médica já, tá? Para concluir o curso dela de medicina. Ela tem um livro que se chama Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador. E ela é uma das maiores especialistas em assédio desse país. Luciana Baruch, minha querida, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você aqui, mulher. Obrigada, Ana. Nossa, eu estou também muito contente. Eu te conheci faz pouco tempo e fiquei pensando assim, nossa, que incrível uma médica que se diz e que é especialista em burnout, porque isso não é trivial, né? Eu costumo dizer, não é qualquer coisa, não estou acostumada a ver, né? Não tenho outra referência para dizer de alguém que dá essa importância para o tema do burnout. E fiquei pensando assim, nossa, a medicina me absorveu tanto que eu não te conhecia antes, né? Porque foi quando eu comecei a mexer um pouco mais no Instagram e encontrar pessoas que trabalham nesse tema também, que eu te vi. Eu falei assim, nossa, que bom que agora eu vou ter mais condições, né? Mais vida para poder fazer mais conexões interessantes como essa. Assim. Então, parabéns também por esse espaço, por esse podcast e também por trazer esse tema que ultimamente tem sido muito desacreditado desde que a OMS colocou, né, na 11ª revisão como uma condição associada ao trabalho, né, é um fenômeno associado ao emprego e ao desemprego. Então, assim, o que deveria ter sido uma conquista, né, e ser visto como uma conquista, tem sido bastante criticado e tem tido essa tendência, né, de ser excluído enquanto doença, né, do trabalho. Porque eu digo, a doença do trabalho é talvez uma das maiores conquistas do direito do trabalho. O direito do trabalho ele surge a partir da saúde e segurança do trabalhador, a partir da Revolução Industrial, dos adoecimentos, das mutilações. Ele não surge com FGTS, ele não surge com salário, ele surge a partir da saúde e da segurança. Então, o conceito de doença do trabalho é uma das maiores garantias que a gente tem. E eu vejo que desde que a questão dos transtornos mentais ela começa a ser discutida e aventada no meio médico, essa questão sofre esse revés de não querer, né, reconhecer e lidar com algo que realmente é um tabu, mas existe, não dá para negar e existem, é verdade, várias condições, mas o burnout é sem dúvida a principal delas e ele não é um diagnóstico de exclusão, né? Ele pode sim aparecer como comorbidade ou preceder outras doenças, outras condições, né, outras síndromes, e a gente vê hoje muito um discurso no sentido de desqualificar, minimizar, banalizar, falar que tudo é fadiga, que tudo, enfim, que isso é isso mesmo, Depressão, que é a vida moderna. ansiedade. Exatamente, e principalmente de o que acontece também, o senso comum adotou a palavra burnout, né? Então, hoje, as pessoas falam, eu tô com um burnout de Zoom. E, na verdade, é uma fadiga de Zoom. E, burnout realmente, materno. as pessoas ficaram... uma fadiga, materno, o burnout, né? Materno. Que não existe, tá, pessoal? Exatamente. Existe o esgotamento materno, mas o conceito do burnout, não. O conceito do burnout, não. Mas, enfim, usa-se hoje para tudo e acaba sendo muito conveniente se apropriar desse discurso e dessa, de certa forma, banalização do termo,
essa corrente, essa narrativa institucional, que, claro, ela chega pela voz de profissionais, mas ela é uma narrativa institucional do mundo corporativo. Sim, sim, Lu. Eu faço questão, sabe, Lu, de me posicionar como uma especialista em burnout, porque eu sei que isso é corajoso da minha parte, porque não existe uma especialização nesse assunto, né? Formal, quer dizer, não existe um curso que você faça que você saia ali com um diploma nisso, né? Mas eu acredito muito que tudo aquilo que a gente estuda profundamente, aquilo que a gente vivencia, né? Aquilo que a gente conhece, e assim como eu tenho me dedicado há tanto tempo a essas questões, sim, eu me sinto apta e muito tranquila nesse papel. Apesar de receber algumas críticas, como a gente estava conversando um pouquinho antes, porque do mesmo jeito, pessoal, que existe um movimento aqui nosso, né? Eu, Luciana Baruch, Isabela Camargo, maravilhosa, Carol Milters, queridíssima, que está na Holanda, a doutora Priscila Reis, advogada, uma das maiores especialistas em direito trabalhista do burnout do Brasil, Mari Holanda, né? Então nós estamos fazendo, inclusive temos um grupinho ali de WhatsApp que se chama Liga da Justiça, maravilhoso. Porque a gente está combatendo, a gente sabe que a gente está entrando numa seara muito perigosa, né, Lu? Perigosa porque tem do outro lado, né, interesses ali bastante, né, a questão do próprio capitalismo, a questão de alguns médicos, inclusive, que não reconhecem o burnout como uma doença, um estado patológico, né, já que a OMS colocou aquela questão do fenômeno ocupacional, mas veja, um fenômeno ocupacional que adoece pessoas. Porque assim, ó, eu como médica neurologista, tá? Para mim, qual que é o conceito de doença? E você como uma médica também, tá? Somos colegas. O conceito de doença é aquilo que você perdeu a funcionalidade, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, vamos colocar demência, uma coisa bem da minha área, tá? Eu tenho um declínio cognitivo. Então, eu começo a ficar esquecido, eu esqueço onde eu guardei a chave do carro, o celular e tal. Então, eu tenho um declínio cognitivo que pode ser leve. Isso não é uma doença. Quando que aquilo passa a ser uma doença ou uma demência? Quando esse esquecimento atrapalha a minha função, atrapalha a minha funcionalidade. Muito bem, vamos fechar esse parêntese e vamos para a questão do burnout. Então, eu tenho um estresse crônico que foi causando uma fadiga ocupacional e eu fui adoecendo e eu fui perdendo funcionalidade, fui perdendo produtividade, eu fui perdendo uma série de coisas que eu fazia antes que eu não consigo mais dar conta, enfim. Se eu fiquei disfuncional, o meu entendimento é que isso é uma doença, né? Então, eu queria te ouvir, eu queria saber o porquê. Quer dizer, claro que a gente não tem ainda essa resposta, mas eu acho que a gente tem uma luta muito grande aí pela frente do reconhecimento do burnout como doença e não como fenômeno, porque é aí que esse pessoal, que os negacionistas se apegam, né, para dizer que não é burnout coisa nenhuma, que isso é fadiga, que isso é depressão, que isso é a pessoa que não soube lidar com não sei o quê, porque aí culpa a vítima, né? Queria te ouvir sobre isso. Exatamente. É uma estafa, é passageiro, é porque você não consegue administrar o seu estresse. Eu não tenho dúvidas de que o burnout seja uma doença. O que acontece? O burnout ele não é uma doença aguda, ele não é uma doença que tem um diagnóstico categórico, gravidez, ou está grávida ou não está grávida. É um diagnóstico que ele vai ser dimensional. É claro, ele é possível de ser feito? Totalmente possível, mas para cada pessoa ele vai ser diferente no que diz respeito às dimensões em que ela tem prejuízo. Pode ser o cognitivo, pode ser o social, pode ser o sono, em cada um, geralmente vão ter em vários, né? Isso vai aparecer em vários, mas
uma pessoa com burnout não será exatamente igual a outra no que diz respeito a sintomas, mas eu não tenho dúvidas de que ele seja uma doença, mas ele é uma doença crônica. E uma doença crônica, ela não tem uma apresentação tal qual uma doença aguda, né? E uma pessoa que tem lúpus, ela não é igual a outra pessoa que tem lúpus. Nem todo mundo que tem lúpus vai perder o rim. Nem todo mundo que tem lúpus vai ter 10 crises no ano, né? E a gente sabe que não só o lúpus, mas todas as doenças autoimunes que são mediadas, agravadas, pioradas, muitas vezes desencadeadas pelo estresse, elas têm uma apresentação variada. Às vezes entra em remissão, às vezes piora, existem gatilhos. Então, eu vejo o burnout muito dessa forma, como um diagnóstico dimensional, mais ou menos como a gente tem no TDAH, né? A impulsividade, a distração, né? Ou a falta de atenção e a hiperatividade. E se você pegar 10 pessoas com TDAH, elas todas vão ser diferentes no que diz respeito à intensidade dos sintomas e os espaços, né? A forma como eles se manifestam. E eu vejo exatamente essa questão do burnout. Se eu tiver uma pessoa com burnout, ela pode estar trabalhando, ela pode trabalhar anos com o burnout, o que não quer dizer que ela não esteja adoecida, quer dizer que ela tem uma doença crônica, que ela deve estar usando de vários artifícios para maquiar, para contornar, para se manter, né? O que a gente chama de presenteísmo. O que é o presenteísmo? O presenteísmo, as pessoas que estão sendo vítimas do presenteísmo, que é o que muita gente fala, mas não associa ao burnout, é isso, eu tomo uma medicação para acordar, eu tomo outra para fazer reunião com o meu chefe que é super abusivo, então eu tenho que tomar um calmante, senão eu não consigo, aí depois eu faço não sei o quê, eu tomo 3 cafés, é muito comum, né, eu venho de hospital, todos os residentes com copinho de energético. Todo mundo. Que a gente sabe que tem uma dose de cafeína altíssima, e depois eu tenho que tomar para dormir, né, alguma coisa, e aí a pessoa vai funcionando desta forma. Mas ela não tá, ela tá maquiando, é o que você fala, né? Ela tá maquiando o burnout, ela tá maquiando os sintomas, ela tá controlando, mais ou menos como quem tá tomando um corticoide, não necessariamente tá fazendo um tratamento que vai atuar naquelas causas, né? Então, assim, se eu tenho uma pessoa que tem uma doença autoimune e essa doença autoimune, ela apareceu depois que ela passou a sofrer assédio num trabalho estressante. Eu já vi vasculites, né? Eu já vi isso acontecer. Então, basta ela tomar corticoide? Não, o que vai realmente permitir que talvez ela recupere a visão, teve uma que perdeu a visão por conta de uma vasculite. Não vai ser o corticoide, né? O corticoide talvez ela vai precisando de doses cada vez maiores aí, porque a situação, né, o organismo vai reagindo cada vez mais no sentido de rejeitar aquilo que ela está vendo, né? Ainda tem essa questão da psicossomática, né? Tem várias pessoas que já entraram em contato comigo que chegaram a perder a visão, assim, umas 3 ou 4, e isso começou a me chamar a atenção. Então, a dose vai precisando ser cada vez maior. Mas, se essa pessoa pudesse afastar desse assediador, desse ambiente abusivo, mudar o estilo de vida e, principalmente, fazer algum tipo de terapia para que ela possa se perdoar, para que ela possa se reconciliar com o fato de que ela não deu conta de prever essa situação e ter permanecido nela por um tempo, aí ela tem boas chances de melhora, até mesmo de remissão. E por que eu falo remissão? Porque a gente nunca vai falar de cura de doença crônica. Perfeito. Você sabe melhor do que eu. Perfeito. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu fui aluna dela no curso de Ayurveda, a Laura Pires, e ela tinha uma vida maluca, arquiteta, entre Rio e São Paulo, e ela não teve um burnout, mas ela teve esclerose múltipla, né? E ela saiu no Brasil, ela falou, olha, o tratamento aqui é eletrochoque, é corticoide, ela já tinha ido para a Índia uma vez, o marido tinha feito um tratamento de pterígio, eles decidiram ir, ela foi numa cadeira de rodas, pesando 36 quilos, sem enxergar, com neurite óptica. Nossa. E passou um bom tempo na Índia se tratando, e ela teve remissão completa. E quando eu fiz o curso com ela, eu fiquei assim, encantada, porque ela tem um livro que ela conta dessa jornada dela de cura, e foi baseado na medicina ayurvédica. E ela diz, olha, eu não posso dizer que eu tô curada, porque é um caminho de desequilíbrio que o meu corpo conhece, está em remissão, mas eu nunca mais vou poder ter aquela vida que eu tinha antes. E realmente, ela mudou o estilo de vida totalmente. Ela não come nem comida de avião, pra você ter uma ideia, assim. Ela tem uma alimentação super regrada, enfim, ela segue tudo aquilo que a medicina ayurvédica prescreve, e para ela funcionou. Não quer dizer que vai funcionar para toda a gente, né? Para todas as pessoas, mas ela tem um livro em que ela conta isso, e eu quis fazer o curso com ela para ver, e falar assim, gente, não é possível, sabe? Será que existe mesmo, exato, né? Mas é uma doença crônica, no burnout eu vejo isso, assim, por isso que muitas vezes a pessoa acaba tendo um segundo,
tendo um terceiro. É como depressão também. Se você tem um episódio depressivo, a chance de voltar a ter um outro é maior do que quem nunca teve. Exato. É uma doença crônica e também. aí, né, Lu, a gente precisa muito ter aquela questão da vigilância constante, né? Porque, assim, é claro que você, como na tua posição de fiscal do Ministério do Trabalho, como advogada, né? A gente já vai falar disso, estudiosa do assédio, você estuda muito as pessoas que estão empregadas, né? Mas a gente também tem a questão de quem é autônomo, dos profissionais liberais, dos empreendedores. E aí eu vou falar um pouquinho de mim antes da gente entrar nesse assunto. Eu sofri um burnout, né, quando eu fui secretária municipal de saúde em Santo André, porque eu tinha feito um trabalho bacana na saúde pública lá de São Bernardo, onde eu coordenei a neurologia, implantei linha de cuidado do AVC, foi muito legal, foi reconhecido e fui convidada para ser secretária de saúde de Santo André. Um baita convite, uma baita oportunidade, defensora do SUS. Aquilo, né, eu fui com muita vontade de mudar, sabe, as coisas e tal. Mas eu nunca fui política, eu nunca tive... Apesar de, acho que tenho ali uma certa inteligência emocional, mas a política, ela é um mundo à parte, né? E é um mundo muito perigoso para quem não é da área. E hoje eu vejo que eu sofri muito assédio lá dentro, sabe? Porque hoje eu estou estudando isso, me aprofundei no tema, e antes eu não reconhecia. E aí tem até uma definição que eu aprendi com você, que como é que chama? Ético... É o sofrimento ético-político. Sofrimento ético-político, exatamente. O sofrimento ético-político é esse termo, esse conceito... eu vi pela primeira vez, e eu acho que é um conceito dela, da Bader Savaia. Ela é uma professora e pesquisadora da PUC de São Paulo, da psicologia social, e ela tem um livro chamado Artimanhas da Exclusão. E tem um dos capítulos, que é o que ela escreve, em que ela traz esse conceito, e lá ela não está falando do trabalho, ela fala do sofrimento ético-político em geral, porque ele existe em outras circunstâncias da vida também, mas ele é muito aderente a essas questões do trabalho, e tem um autor americano chamado Richard Sennett, que tem um livro também chamado A Corrosão do Caráter, que fala basicamente da mesma coisa. No meu livro tem uma tabela do Health and Safety Executive, que é o órgão da Inglaterra para a saúde e segurança no trabalho. E lá, um dos riscos psicossociais no trabalho que aparece relacionados à conjuntura, às circunstâncias, ao meio ambiente do trabalho, são os conflitos, né? Então, assim, as tarefas conflitantes. Então, assim, eu tenho que ser um bom empregado, né? Eu tenho que ser um bom bancário. E ser um bom bancário para o banco não é necessariamente atender o cliente bem. Se eu atender o cliente bem, ótimo. Mas se eu não atender o cliente bem também e eu vendi, tá ótimo. E às vezes vendi sem o cliente saber? Exato. Agora, não importa. Se eu vendi sem o cliente saber, muitas vezes não importa. Eu já vi várias gravações, fiz autos de infração, fiscalizações. Não. Faz uma pausa. Nisso, não é que você fez. Você fez e o pessoal acha assim que ela fez assim, né? Gente, presta atenção. Luciana Baruch, muito modesta, é responsável por uma das fiscalizações mais emblemáticas da história do trabalho, que levou o Banco do Brasil, tá, a pagar uma multa de 8 milhões de reais por assédio, porque foi reconhecido que existia aquela questão de obrigar os funcionários a vender coisas que os clientes não sabiam, né? Então, assim, a Lu fez um trabalho brilhante, um mergulho profundo, porque a Luciana é uma pessoa ultra estudiosa nesse assunto de assédio. E o assédio, pessoal, através da Luciana, foi reconhecido como um acidente de trabalho. Dá para pôr em maiúsculo isso aí escrito, ô Amaury? Faz favor? Assédio reconhecido como acidente de trabalho. Então, para os negacionistas, eu gostaria de recortar esse momento, tá? As minhas meninas da produtora vão refazer um recorte e nós vamos fazer isso bombar nas redes, por favor. Isso mesmo. Foi isso, né, Lu? Foi equiparado a acidente do trabalho para todos os efeitos, no sentido de uma circunstância, né, um fato que pode ser único, pode se prolongar no tempo, que tem morbidade, né, que gera morbidade, que gera mortalidade, que causa doenças. Dejur fala patologias do assédio.
né? Então, isso que eu acho interessante, equiparar ao acidente mesmo do trabalho. E um acidente você pode ter inúmeras consequências, né? Disfunções, né? Ficar incapacitado, não necessariamente uma questão, né? Então, não é, o assédio é equiparado a uma doença. Não, são patologias do assédio. A pessoa pode desenvolver alcoolismo, né? Que a gente está falando das questões crônicas. É muito comum doenças crônicas que se sobrevêm a uma vivência de assédio. O alcoolismo é insidioso. Claro. Ele vai começar e, não tem nada, tá tudo bem, de repente, né, já está mais grave. Mas não quer dizer que não existe antes e que não merecia tratamento, e muitas vezes precisa de afastamento, sim, daquela fonte que está levando aquele tipo de compensação, né? Aquele tipo de coping, aquele tipo de enfrentamento. Né? Então, você está trazendo um assunto bem importante, assim, né? Quer dizer, o assédio, e a gente sabe que não só o assédio, mas principalmente o assédio, leva a um adoecimento, né? E aí a gente volta a bater nessa tecla do burnout, que para mim é uma doença, para você é uma doença, e para quem estuda esse assunto é uma doença. Você acha que o fato desse movimento contrário aí, das pessoas que negam a existência do burnout e querem reduzir tudo a uma fadiga, você acha que isso pode vir da questão do burnout não estar no DSM lá da Sociedade Americana de Psiquiatria? Você acha que tem relação isso? Porque eu não sei de que forma que a gente vai poder sair dessa enrascada, assim, sabe? Queria saber a tua opinião. Quem falava de burnout já há mais tempo já falava, por exemplo, o professor francês, né, um psiquiatra francês, psicanalista Christophe Dejoux, estuda esse tema há muitos anos, é uma referência mundial, criou uma escola, né, a Clínica do Trabalho na Psicodinâmica do Trabalho, dá aula lá e pesquisa no CNAM, né, que é o Conservatório Nacional de Artes da França. Ele já falava do burnout há muito tempo como uma patologia de sobrecarga. Outros autores também já falam há muito tempo, né? E ninguém desses autores, nem nenhum outro autor, né, que eventualmente não concordasse com isso, havia aparecido para dizer, olha, burnout não é doença porque o DSM, agora na sua 5ª revisão, não incluiu o burnout como doença. Então, o burnout não é doença. Ninguém tinha aparecido antes para falar que o DSM-4 não incluía. Agora, tornou-se um argumento, após a OMS, na sua 11ª revisão, incluir o burnout. Então, qual que é a minha visão sobre esse tema? Concordo com você. Faltou coragem da OMS de dizer que o burnout é doença. Por outro lado, houve muita coragem em dizer que também se associa ao desemprego, que também se associa ao ócio. Tanto é que a gente tem muitas pessoas que sofrem assédio moral por meio de um bore-out, né, por meio de um não fazer nada, de um isolamento, de não te passo tarefas, não te passo responsabilidades, você fica isolado, você fica ocioso para talvez pedir demissão, né, por exemplo. Para a pessoa se sentir redundante. O pessoal da área pública, quando muda a gestão política, então ganhou o partido X, mas você não pode te demitir. Nossa, o que eu vivenciei isso. E a gente sabe que acontece, eu tenho pacientes que sofrem isso. Eles são completamente isolados e sofrem muito assédio, né? Exatamente. Então, isso aí traz um esgotamento também, embora não seja necessariamente uma sobrecarga de trabalho, mas tem uma sobrecarga cognitiva no sentido de a pessoa começar a elaborar essa situação de violência o tempo todo, né? As pessoas falam assim, nossa, a psicose é tóxica, né, esquizofrenia, mas a obsessão também ela é tóxica, né? A obsessão que vem com a ansiedade, você ficar isolado sem poder fazer outra coisa, não, eu tô aqui, mas eu não posso descansar, eu tô aqui disponível, mas não tô tendo trabalho. É uma tortura, como punição. Né? É uma tortura psicológica. Tipo, fica aí sentado no canto e não abre a boca, né? Exatamente. Então, essas estratégias internas que são buscadas de forma repetitiva e incessantemente, elas também levam a um esgotamento mental. Então, voltando à sua pergunta, tem um conceito. Quando a gente estuda lógica jurídica, a gente estuda várias formas de argumentar. Uma das formas que a gente tem para argumentar é o argumento de autoridade. Inclusive, eu usei aqui algumas vezes. Eu falei, Dejoux coloca
burnout como uma patologia de sobrecarga. Assim como ele coloca karoshi. Karoshi é morte por excesso de trabalho. No Japão, existem inúmeros casos, existe uma karoshi hotline para serem denunciados esses casos. Tem muito burnout no Japão? Tem, mas não tem tanto assim. Por quê? Porque a cultura japonesa é uma cultura que reprime essa demonstração de vulnerabilidade, de fraqueza, de adoecimento. Essa denúncia. No Japão, a depressão não foi nomeada. Quando surgiu, quando foi reconhecida, era uma gripe da alma e você toma um remédio, como se toma para gripe, e passa. Então, assim, não tem tristeza, não tem trauma, não tem luto, entende? Não tem esse espaço cultural. E de repente morre de excesso de trabalho. Exato. Mas a pessoa fica lá 16, 18 horas por dia trabalhando e tem um AVC, que é a sua área, que tem um infarto, enfim, colapsa de alguma forma. Então, no Japão tem muito karoshi, assim, a ponto de ser algo que, nossa, precisamos estudar esse fenômeno. E só fazendo um parêntese, na China tem um número que eu fiquei abismada, que é o Gualose, né? Na China, não sei se você já viu, 600 mil mortes por ano na China, considerado por excesso de trabalho. Não sabia. É que a China tem uma notificação estranha, né? Mas existe essa estimativa da saúde pública da China. Entendi. Por excesso de trabalho. Olha, eu vou pesquisar para eu conhecer melhor. Eu sabia que tinha outros lugares do Sudeste Asiático, mas de um modo geral é uma região em que existe essa cultura de muito trabalho, né? Assim... e quando eu falo muito trabalho, é muito trabalho, muitas vezes trabalho braçal mesmo, físico, de muitas horas, né? A gente tem na China lá aquelas fábricas que as pessoas dormem, né? Que sai de uma cama, entra outra, sai de uma cama, entra outra, jornadas absurdas. Então, assim, não me surpreende isso que você está me contando de casos de karoshi na China também. Então, o Deju já colocava lá, né? Burnout, karoshi, os transtornos musculoesqueléticos, que são as LER-DORT, né? As lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares. É sobrecarga? No frigorífico, fazer tantos movimentos por segundo. Mas a gente tem também muita LER-DORT em banco. E aí não tem tantos movimentos por segundo. Então, o que explicaria? Eu ter no banco, eu não tenho na orquestra sinfônica. O que explica é essa carga cognitiva, é essa pressão atenção, por né? vendas. Porque, lógico. Exatamente, né? Porque eu lembro da frase de uma bancária, ela falava assim, eu posso tratar bem o cliente, eu estou nessa agência aqui, tem um tribunal próximo, tem vários desembargadores que têm conta aqui, porque eu trato eles muito bem, o meu atendimento é excelente, mas se eu não vender nada, ou se eu não vender muito para o banco, eu não trabalhei. Para o banco, meu trabalho não existiu. Então, assim, o que é ser um bancário, para o banco? É exatamente o não dito. Né? A pessoa entra ali esperando algo e depois aquelas expectativas foram criadas e isso é frustrado. E quando a gente fala de banco público, então aí a coisa vai para um outro nível de problema, mas nem vou entrar nisso. Agora, voltando à sua pergunta questão do DSM-5, e eu falei do DSM-4, 5... Tem um tipo de argumento que a gente estuda em lógica jurídica, que é o argumento de autoridade. Então, o Deju está desde 1980 se dedicando a isso, estudando todos os fenômenos, suicídio relacionado ao trabalho. Então, para mim, ele é uma referência, para mim, ele é um estudioso, então eu estou citando o Deju. Mas eu vejo muito as pessoas citando organizações que são políticas. O Deju, ele faz trabalhos científicos, ele pesquisa. O método científico, ele pode não ser o melhor do mundo, ele pode ter problemas. A gente sabe que não tem nenhuma pesquisa que ela é absolutamente isenta, sempre tem viés, por mais que seja duplo cego, randomizado, etc. Sempre vai ter um viés, seja de quem financiou, seja de quem vai publicar. Isso existe, né? Mas, pelo menos, ele está ali mais numa posição que eu acho que ela é muito mais isenta, porque ele também não tem um benefício pessoal direto de assumir posturas intelectuais tão controversas e há tanto tempo, né? Que ele não oferiu um benefício com isso desde o início. Então, eu acho que isso coloca numa posição de maior respeito, talvez. Agora, quando as pessoas vêm com argumento de autoridade, querendo justificar algo com base em organizações que são políticas, isso, para mim, é muito complicado, muito complicado. Primeiro, por várias razões. Vou falar uma. A medicina é a ciência das verdades transitórias. No começo da pandemia de Covid, a OMS vai lá e publica um post, se não me engano, no Instagram, em algum lugar, dizendo não há motivos para se preocupar, é algo isolado, tá tudo bem, toquem a vida. 30 dias depois, não.
vem uma coisa muito difícil, é uma pandemia, se preparem, né? O mundo vai acabar. E acabou mesmo, assim, foi, né? Assim, muito pior do que a gente poderia imaginar que a gente podia viver aquilo, assim, do que aconteceria. Então, são verdades transitórias mesmo, e a gente tem que lidar com essa limitação que não é da OMS. E com essa flexibilidade. Exatamente, que não é da OMS, é da ciência, da medicina. Quantos diagnósticos que você demorou anos para fechar? Então, e quem nega isso, Lu, que são os negacionistas que nós estamos nos referindo, são pessoas que eu acho que não atuam ou que estudaram pouco a ciência, né? E que estão muito, ou não atuam como médicos, ou não se aprofundaram no assunto médico, biológico, né? E estão ali muito enraizados nas questões, talvez, de leis, do direito, sei lá, porque para um médico não ter flexibilidade de raciocínio, para mim eu não consigo conceber, de verdade, sabe? Falar que porque isso aqui que eu li, a pessoa interpreta de um jeito e ela diz que aquilo é verdade e ela já publica isso, né, nas redes sociais, e a gente sabe o quanto que isso fere pessoas que estão doentes, que leem lá, burnout não existe, por exemplo. Por isso, e a pessoa argumenta, porque a pessoa é boa de oratória, né, tem uma narrativa convincente, e eu tenho pessoas que estão sofrendo, que estão, sabe, pensando em suicídio, que estão no limbo previdenciário sem receber um tostão para sobreviver, e ainda tem que ficar provando que está doente o tempo inteiro. E aí vê um médico falar, e não é só um, infelizmente, né? Existe um grupinho forte aí que não citam pesquisas. Que não citam pesquisas. Não citam pesquisas, né? Se baseiam no argumento de autoridade apenas. Eu acho muito complicado isso, Lu. Acho muito complicado. São pessoas que são... Primeiro, eu acho que não tem a sensibilidade. Porque o burnout, exatamente como a depressão. Então, elas vão falar, é um mimimi, a pessoa está trabalhando, está funcional. Eu tive uma amiga que tinha uma depressão, que desencadeou no pós-parto. Ela estava funcional, mas ela dizia, minha vida não tem sentido. E ninguém imaginou que ela cometeria suicídio, como cometeu. Ela trabalhava numa procuradoria, tinha mestrado. Ela foi pro trabalho de manhã, ela despachou. Ela trabalhou com filho, com 2 filhas pequenas, uma de 2 anos, uma de 1 ano, 2 babás na sala. Ela vai pro quarto, corta a tela, deixa uma carta e pula. Então, quando falam pra mim que você não tem cara que tá depressivo, você não tem cara que tá com burnout, você se arrumou, você tá indo fazer não sei o quê, você, sabe? Você tá escrevendo, você tá trabalhando. É a mesma coisa Lu, em relação à depressão, coração, entende? E olha, ela é casada com um médico do trabalho, o pai médico, então assim, não existe isso quando a gente está falando de transtorno mental. E eu acho que burnout é doença, e acho que burnout é mais do que uma doença. Acho que burnout ainda é uma síndrome, porque eu acho que ela tem o componente do transtorno mental, e eu acho que ela também vai se manifestar no corpo de alguma forma, com frequência cardíaca, com resistência à insulina, com hipertensão, geralmente, ou com cefaleia. Então vamos falar para os negacionistas? Assim, são pessoas que não têm sensibilidade. Vamos falar para os negacionistas, então. Só vou dar aqui eu também dei aula em faculdade, sou professora universitária, então vamos desenhar para o pessoal. Seguinte, meu povo, estresse crônico a gente vai ativar 2 sistemas, eixo, hipófise, hipotálamo, adrenal, para liberar cortisol, que é o hormônio do estresse. Ativação do sistema nervoso simpático, que é aquele da sobrevivência de luta ou fuga, a adrenalina. Muito bem, juntou cortisol com adrenalina, buf, explodiu. Tá? Substâncias do mal, substâncias implosivas para o nosso corpo. Cortisol e adrenalina juntos vão causar elevação de pressão arterial, aumento de resistência à insulina, risco de diabetes, queda do sistema imunológico, risco de infecções. Por isso que quem está estressado tem um monte de infecção por herpes zoster, infecção de urina, broncopneumonia e por aí vai, pielonefrite, por aí vai.
alterações do sono, e aí você não dorme bem. Declínio cognitivo, o declínio cognitivo não só por causa do sono, mas porque o cortisol vai lá no hipocampo, que é uma área bem pititica do nosso sistema límbico, responsável pela memória, e o cortisol detona o nosso hipocampo. Tem modificações da neuroarquitetura das células do hipocampo que se modificam, tá? E tem estudos já que falam que essas modificações elas levam a um declínio cognitivo de memória semelhante a quem tem um princípio de Alzheimer. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria. E na ressonância magnética, a gente já está vendo redução de hipocampo em pessoas com burnout e com cortisol muito alto, tá? Então, meu povo, isso não é fenômeno, isso não é cansaço, isso não é fadiga, coisa nenhuma, tá? Comprovação existe ali no nosso corpo. E tudo isso que eu estou falando, mais risco, então, com tudo isso no final, mais risco de AVC, mais risco de infarto, mais risco de morte súbita, mais risco de suicídio. E é por isso que morre esse tanto de gente, sim, por excesso de trabalho. Né, Lu? Então, acho que mais claro que isso... Exatamente. Inclusive, em trabalhos em que se exige atenção e que existe risco para a vida, caso não sejam observados, né, os cuidados, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele é piloto de avião, e eu fico pensando muito nessa função, assim, no tanto que a pessoa tem que ter uma vigilância com a saúde, com o sono. Muitas vezes os horários de voo são horários, sabe, muito bagunçados, voa de madrugada, tá cada hora em um lugar, fica longe da família. Esse setor da aviação esse setor da aviação, ele é muito adoecido por exaustão e por burnout. Muito, muito mesmo. Mas aí agora voltando nessa questão do DSM, né, eu lembrei de uma situação, de um artigo que eu li do Paul Rosenthal, que é um pesquisador francês, um sociólogo, e ele tem um artigo que fala, o título é algo como assim, Le reconheciment de la silicose como doença profissional, o reconhecimento da silicose como doença profissional. E ele faz toda uma recuperação e ele mostra o quanto que a comunidade médica já tinha evidência de que o fato de respirar poeira de sílica microcristalina levava à fibrose pulmonar, né, de forma irreversível, o quanto que isso era difícil de ser diagnosticado com raio-x de pulmão, assim, com espirometria nos estágios iniciais, e quando isso chegou a um consenso, o quanto que ainda demorou e foi realmente um grande acordão feito no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de, então tá bom, então agora a gente vai falar que a silicose uma doença profissional. Claro. Então, as organizações são políticas. O DSM é político, a OMS é política. Claro. Além de estarem lidando com questões que são transitórias e que são flexíveis, até o DSM-4 a gente falava em síndrome de Rett. Agora a síndrome de Rett faz parte do transtorno espectro autista e não existe mais, né? Então, o fato de não ter um burnout no DSM-5, para mim, não quer dizer nada, porque o DSM-5 é político, né? Claro. É o que é possível. É o que é possível. E a gente sabe que, se isso for reconhecido, para a própria comunidade médica, isso vai ser muito complicado. Total. Porque a gente sabe o quanto que na medicina existe, né? Por exemplo, plantão de 24 horas. A gente sabe, 24 horas sem dormir, a pessoa não tá bem. Salvando vida e não dando tá bem. prescrição. Exato. Ela vai ficar ali dormindo. Eu, 24 horas sem dormir, eu fico cansada. Eu não vou produzir da mesma forma. Eu não tenho o mesmo nível de atenção. Então, eu posso, né, comer uma bola? Claro que sim. Né? Mas isso é normal, o plantão de 24 horas. Isso, assim, a gente sabe que as pessoas fazem muito mais. Claro. Na medicina. Para dar Na residência, exemplo. A gente trabalha 36 horas. Trabalhava, agora tem o pós-plantão. Mas eu estava aqui falando com a Lu que a gente na residência fazia 36 horas 2 vezes por semana. Né? E como a residência adoece as pessoas, né? Então, é só um recorte, assim. Sim, ali eu quase entrei também em burnout, mas acho que nem é o foco do assunto, mas você tem total razão, assim. Existe existem interesses por trás, né? E muito, claro, das empresas que vão começar a ter que recalcular a rota e
né? Quer dizer, o que é burnout, o que não é, o que é assédio, o que não é, e as organizações vão ter que se reestruturar, né, para poder se adequar a essa nova realidade. Exato. Isso que você falou foi excelente, porque eu vejo isso. Na medicina não tem essa autocrítica. Entende? Não tem essa autocrítica. O ano passado, ou foi esse ano, na reunião da Academia Americana de Cirurgia, eu acho que é a presidente da academia atualmente, eu esqueci o nome dela, ela vem falar e ela conta a história dela. Ela era uma tenista, ranqueada no mundo, ela desiste do tênis, faz medicina, se forma cirurgiã de cabeça e pescoço, ela tem um índice lá, que é o índice que mede produtividade acadêmica, que é altíssimo, e ela trabalha no MGH, que é o Massachusetts General Hospital, que é o principal hospital da Harvard Medical School. E ela vem dizer, olha, eu tenho transtorno de abuso de substância, ela fala naquele jantar, que tá todo mundo, né, Uau. assim, eu tenho estresse pós-traumático, eu tenho depressão resistente e abuso de substância, não sei se já falei. E ela fala que ficou afastada, que hoje, para trabalhar, ela tem que fazer aqueles exames periódicos para mostrar que ela está bem. Então, ela vem a público e falar isso para poder... Conscientizando, né? Exato. Mas a situação dela é a de muita gente Muito. na medicina, principalmente na cirurgia. Então, assim, não faz autocrítica. E aí, a gente, quando vê o INSS, né? Eu vi você falando nos stories ontem, os médicos do INSS, a gente está falando disso. Ai, que vergonha. Então, assim, como que essa pessoa está aqui reclamando de burnout? Olha só, trabalha 10 horas por dia. Eu, na minha residência, eu fazia residência, saía da residência, ia para o plantão e etc. Não morri, tô aqui. Então, frescura, entende? Então, eu acho, de verdade, que essa questão do reconhecimento do burnout, né, principalmente nas perícias, passar pelos médicos, ela é muito complicada porque na medicina não tem essa autocrítica. Perfeita. Lu, você foi perfeita, você foi cirúrgica. Sabe por quê? Eu acompanhei uma paciente numa perícia judicial semana passada e feita por uma psiquiatra, tá? E aí nós entramos na sala e aí ela falou, o que está acontecendo, né? E a funcionária trabalhava há muitos anos numa empresa muito grande e ela contou que ela entrou e ela começou a ser promovida, ela fez uma carreira dentro da empresa e ela disse que quanto mais funções ela acumulava, mais ela ia se perdendo na quantidade de horas e sendo exigida. E aí aí chegou uma hora que ela falou assim para a médica. E aí chegou uma hora que eu não tinha nem hora para comer, nem hora para dormir. A médica olhou para ela e falou assim: sei bem o que é isso. Mas assim, com desprezo, como dizendo, minha filha, você está reclamando do quê? Lu, me deu uma revolta isso, e o que você está falando faz todo sentido. Provavelmente ela pensou, eu já passei isso a minha vida toda, minha filha levanta e vai trabalhar. Ontem eu fiz um story falando disso, então esse episódio vai depois, então se você não viu o story, eu vou falar aqui, porque isso é um assunto que nos interessa, eu e a Lu. Que é o seguinte, perícias do INSS, que eu acho que é uma coisa que, quem sabe, um dia a gente vai conseguir resolver na vida, mas como os médicos peritos estão mal preparados para ocupar essa função, né? E como eu me sinto envergonhada de chamar alguns seres desse grupo de colegas e pensar que essa pessoa estudou para cuidar de alguém. Eu não sei de qual interesse que ele está defendendo ali. Mas, enfim, uma paciente minha, ontem, a gente recebe várias e várias vezes essas questões, mas ontem eu recebi uma paciente que tem um burnout num grau severíssimo, com uma ideação suicida altamente planejada. Ela chegou a fazer seguro de vida porque ela ia se matar num acidente de trem, ela ia se jogar do trem para parecer acidente, para o filho receber o seguro, altamente planejada. Ela já vinha planejando isso, agora ela não está mais nesse momento suicida, mas assim, autoideação suicida, sintomas depressivos gravíssimos, ela não consegue mais ler uma página de um livro e ela é ultra inteligente, e por acaso ela fraturou o pé, porque ela caiu, ela se distraiu e ela fraturou o pé, e foi fazer a perícia. O ortopedista deu um atestado de 3 meses e ela foi com 3 atestados da saúde mental dela, 2 do psiquiatra e o meu, atestando as questões cognitivas e dor de cabeça, insônia e barará. Pois chegou na hora da perícia, o médico perito olhou e falou assim, depressão? Burnout? Ah, minha filha, isso é crônico, isso não tem jeito não. Agora deixa eu ver se aqui o pé
ortopedia, fraturou o pé, deixa eu ver o raio-x, tá aqui. Tá, pode sentar lá que eu vou te examinar. Ele deu total atenção para o pé, afastou a paciente do pé, colocou o CID do pé, da fratura do pé, e deu 3 meses pela fratura do pé. Ou seja, não fosse a fratura do pé, na visão desse infeliz, ela estaria apta ao trabalho. Nossa, eu entendo a sua indignação, porque ela também é a minha. Me lembro de uma vez que eu estava numa audiência pública na Câmara dos Deputados, falando sobre os riscos psicossociais no trabalho bancário. Estava presente o Ministério da Saúde, estava presente o Ministério do Trabalho, estava presente a FEBRABAN, estava presente o Sindicato dos Bancários do DF, estava presente a professora Ana Magnólia da UNB, que foi quem fez o estudo, mas não estava presente o Ministério da Previdência. E, no final da minha fala, uma das coisas que eu disse foi: a Previdência precisava estar aqui. Precisava estar aqui, porque a gente sabe que o sistema de reconhecimento do adoecimento, ele é muito falho, porque depende da empresa dizer que o empregado adoeceu por conta dela. Não estou nem falando de burnout. Podemos falar de qualquer outra coisa. Pode ser da silicose. Isso não acontece. É muito raro acontecer. O que eu vejo é CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, ser emitida por questões assim que não dá para negar. Entende? Estava aqui, escorregou e caiu. Não viu a placa molhado, escorregou, quebrou a perna. Esse é o acidente do trabalho que a gente vê tendo uma CAT emitida. Ou então, quando a gente vê em obra, acidente fatal, inclusive essa é uma prerrogativa dos auditores fiscais do trabalho, investigar doenças, adoecimentos e acidentes do trabalho. Já fiz investigações de morte por elevador que caiu, enfim, em ambientes elétricos, morte, né, a pessoa morre eletrocutada, mas nunca tive essa chance de fazer de adoecimentos, porque não chega, né, porque não é reconhecido. A empresa não comunica, então ninguém fica sabendo. Então, eu acho realmente que esse é um grande problema e não tem como resolver sem que o Ministério da Previdência, sem que o INSS se posicione, né? E tem que reconhecer. E eu ainda acho que tem que ser assim, presumido. Telemarketing, banco, varejo. Profissões de risco. Profissões que tem meta, assim, sabe? Qualquer coisa de vendas. Eu acho que tem que ser presumido. Total. A empresa que mostre que ela tem um ambiente rígido, que ela não pressiona as pessoas, né? Que ela não tem milhares de ações reclamando da mesma coisa. Né? O ônus da prova tem que ser colocado sobre o outro. Porque quem está numa condição de provar um burnout está numa situação de vulnerabilidade. Para começar, a pessoa não tem nem condições, muitas vezes, de reunir provas. É o que você falou da sua paciente. Ela tá com ideação suicida. Ela está planejando um seguro de vida para deixar para o filho. Juntando e-mail. Entende? Então, eu defendo que esses são casos em que o ônus da prova ele tem que ser invertido mesmo. E isso tem que ser política institucional. Porque também a gente está falando de um dumping social. Porque essas pessoas são descartadas, ficam no limbo ou então não conseguem comprovar o adoecimento. E aí, quem que paga? Ou o INSS vai pagar, como se ela teve uma doença, né? E aí ou então ela vai aposentar por invalidez, mas como se fosse uma doença que não é ocupacional, não é relacionada ao trabalho. Então, aí a sociedade vai pagar através de impostos, ou a sociedade paga através de um custo social mesmo, de ter uma pessoa que perde a funcionalidade para que uma empresa passe a competir de forma desleal, que é o dumping social. Total. Agora, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Infelizmente, a gente está quase finalizando, porque, meu Deus do céu, pode pegar o contato da Lu, que ela vai voltar aqui pelo menos mais umas 3 vezes, porque, mulher do céu, adorei, tudo que você fala é tudo que eu quero aprender, meu Deus, eu vou devorar o teu livro, que, aliás, está indo para a 3ª edição, não é isso? Sim, eu estou preparando uma 3ª edição. Eu vou contar para vocês que esse livro aqui era da mãe da Lu, ela me trouxe, porque não tem mais, esse livro foi um baita de um sucesso de vendas, que é a tese de mestrado da Luciana, tá? Que é os riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador. Quando tiver a 3ª edição, nós vamos anunciar aqui, por favor, em primeira mão. Obrigada. Lu, eu queria te perguntar uma coisa. Você teve ali aquela ação super emblemática, então, naquela denúncia do Banco do Brasil, e eles foram denunciados, você trabalhou brilhantemente naquele processo. Para uma pessoa leiga no direito, como eu, ainda vou estudar mais sobre isso, não vou ser mais leiga, mas por enquanto sou leiga.
para um monte de gente que está assistindo a gente, que sofre assédio, que está lá naquele limbo previdenciário, que não sabe o que fazer, que está lá sufocado, e a pessoa fala, nossa, que sorte que teve essa pessoa lá que sofreu assédio, que teve a Luciana Baruch investigando o seu local de trabalho, que fez essa pessoa pagar, que fez o banco, pelo menos mexeu no bolso do banco, por mais que tenha sido difícil, porque eu já sei um pouco da história por trás dos bastidores, e eu sei que foi bastante difícil, né? Não é assim, vai lá e paga 8 milhões, enfim. Como que funciona? A pessoa pode fazer uma denúncia para o Ministério? Como que eu chego numa pessoa como a Luciana Baruch para provocar uma investigação no meu local de trabalho? Bom, tem uma questão relacionada a isso, que é o tema. Quando eu fiz essas fiscalizações, que foram fiscalizações pioneiras, e eu não fiz só assédio, né? Eu fiz fiscalizações relacionadas a riscos psicossociais também, embora elas foram em menor número, porque as denúncias que chegavam eram muito mais de assédio. Eu estava numa busca pessoal também. Eu estava fazendo mestrado, eu fiz em 2009, 2010, e eu comecei as fiscalizações em 2010. E eu falava com as pessoas ali na seção de saúde e segurança, aqui em São Paulo, do Ministério do Trabalho, e eu não encontrava uma correspondência. O que as pessoas me diziam é esse tema, e nem dava para falar de riscos psicossociais, eu falava muito do assédio. Não é para um auditor fiscal, isso não é assunto para o auditor fiscal se meter, não tem lei, até hoje não tem ainda, né? Mas isso para mim nunca foi um problema, até porque a gente tem disposições legislativas muito maiores. Para começar, a Constituição protege a saúde do trabalhador. Então pronto, isso aí para mim já dá muito caldo. A gente tem convenções da OIT, a gente tem NRs, então tem a doutrina, então isso para mim nunca foi uma questão. Mas se não há um interesse político de entrar naquele assunto, tudo pode ser justificado, né? Até falar, o DSM não fala do burnout, ou o assédio não está na lei. Eu sempre brinco isso. Assédio não existe, então, porque não tem lei? Então, burnout não existe porque não está no DSM? Então, vamos por esse argumento, está muito complicado. Então, teve um interesse pessoal meu ali, e eu acho assim que hoje a categoria se volta mais para isso, mas a gente está falando de poucas pessoas. Além disso, estamos há 10 anos sem concurso, Ana. Ai, meu Deus. Então, o último, eu entrei no concurso de 2007, teve em 2004, depois eu entrei no de 2007, teve um outro em 2010, um outro em 2013, que foi o último. A Dilma ainda queria fazer algum, mas eu acho que ela caiu antes. Temer não fez, Bolsonaro não fez. E agora, o Lula aprovou um edital para 900 vagas. Ai, que bom. Então, eu espero que venham que muitos médicos gente também, nova, viu? Médico. Porque o concurso de auditor, antes, ele era dividido em 3. Médico do trabalho, auditor fiscal de legislação e auditor engenheiro de saúde e segurança. Então, eu tenho vários colegas... Ai, que doida. Quer arrumar mais uma coisa para fazer. Não, você vai ser super bem-vinda. Tenho vários colegas médicos que entraram nessa época, mais antigos, né? Então, mas tem que ser médico do trabalho, né? Não. Hoje é qualquer nível superior. Pode ser odontologia, pode ser nutrição, não precisa nem ser da área da saúde. Tá. Qualquer nível superior. Então, falta gente. E o que acontece? As denúncias chegam, e as de assédio são numerosas, mas acaba que, pelo pouco efetivo, é preciso focar em trabalho infantil, em trabalho em condições análogas a de escravo, em denúncias por falta de registro, que são aquelas áreas prioritárias lá, em que existe meta e existe um controle maior. Infelizmente, a questão da saúde mental, ela ainda é um tabu no sentido de que ela é invisibilizada mesmo. Porque é aquela história que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, sente sim, mas a verdade é que quebrou a perna, tem um tratamento. Tá com depressão? Sim. Então precisa lavar roupa para melhorar. Aquele para senso de reclamar, comum, menina. Para aquele de reclamar. Senso comum. Então é isso. Mas, assim, por exemplo, o trabalhador, que eu recomendo ele pode fazer pro trabalhador? Eu recomendo que faça denúncia no Ministério Público do Trabalho. Tá. Assim, até pode fazer no Ministério do Trabalho, mas até que venha esse concurso, eu acho difícil que tenha alguém
que esteja disponível e que tenha esse conhecimento também. Sim, para poder claro. dar conta de uma fiscalização como essa. Claro, então o Ministério Público do Trabalho, O Ministério Público a pessoa do faz Trabalho. uma denúncia daquilo que Isso, está vivendo, daquilo que está passando, e a gente espera que alguém investigue isso, né? Isso. E aí, a segunda dica que eu dou é, ao fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, quanto mais provas a pessoa tiver, aí, por exemplo, de assédio organizacional, rankings, não precisa ser só com ela, rankings, mensagens abusivas em grupos de WhatsApp, Isso é prova? e-mail, Mensagem tudo de isso é WhatsApp? prova, Tá. tudo isso é prova, e é prova do assédio organizacional, Legal. que ele é institucionalizado. Legal Então não importa que péssimo, só né? você tenha adoecido, entende? Não importa que só você tenha adoecido, se as condições, elas configuram essa gestão por estresse, Tá. aquelas mensagens, vocês estão na Disney, o que vocês estão pensando? Sim. Sabe? Sim. Esse tipo de discurso, que muitas vezes é simbólico, mas muitas vezes ele vem documentado mesmo. Perfeito. Eu fiscalizei telemarketing e tinha documentado. Sim. Você tem, Não, hoje em dia é muito fulano documentado. estourou a pausa do banheiro. Eu tirava foto lá do letreiro. Aí venha na sua folga e ganhe não sei quanto. Assim, tem em todo lugar. Você fala, nossa, é absurdo a forma como aquele trabalho é organizado. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho, diferentemente do auditor, o auditor vai e busca as provas, né? A gente vai a campo, a gente vai conversar com as pessoas. O Ministério Público do Trabalho, ele vai atuar por meio de um processo, de um inquérito civil, Tá. ou de uma ação civil pública. E quando ele vai entrar com uma ação contra um banco, contra uma empresa, ele precisa de provas, ele precisa de argumentos. Senão, ele vai falhar. A gente sabe como funciona. Sim. Então, quanto mais provas a pessoa tiver, e não precisa ser pessoal, pode ser coletivo, é até melhor. Ótimo. Porque o Ministério Público do Trabalho tem por competência trabalhar em questões relacionadas a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Se a pessoa descreve o assédio como algo muito ali, eu e o meu chefe, algo que parece que é isolado, nunca é, né? Sim. Nunca é. Sim. Porque esse chefe está agindo em nome, está a serviço de alguém, nunca é. Sim. Mas eu já vi muitos casos que a denúncia é arquivada por Falta de falar assim, provas. não é nem falta de prova, é a questão individual. Então, a indicação seria essa pessoa pegar um advogado e ajuizar uma ação individual. Perfeito. Entende? Porque o Ministério Público do Trabalho, ele não é defensoria. Essa é a diferença. A defensoria, ela pode entrar em nome de uma mulher, por exemplo, e pedir pensão, né? Uma ação individual. O MPT não, assim como o MPF, eles vão atuar de forma coletiva, então é uma ação civil pública. E vindo uma condenação, a empresa geralmente é condenada em milhões e esse dinheiro vai para um fundo, entende? Não vai para aquela pessoa individualmente. Então, a gente diz, o MPT, o MPF, eles são advogados da sociedade, e é isso mesmo, Tá. entende? Nossa, gente, que Então, maravilha. Então, é um caminho mais, mais interessante, eu acho. É uma luz, né, para quem não está sendo ouvido. Eu acho que é uma luz para quem não está sendo ouvido, para quem não está sendo reconhecido, né? E tomara que você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, se depare com um ser humano que pelo menos seja 30% da Luciana Baru, que já está de bom tamanho, né, Lu? Porque, meu Deus do céu, essa mulher é uma potência, é uma fada do cuidado ao trabalhador e do conhecimento. E, nossa, Lu, Mulher, que podcast, hein? Que porrada na boca do estômago. Obrigada, Lu. Queria que você deixasse aqui uma última mensagem, de repente algo que você acredita que, assim, o que a gente precisa fazer enquanto sociedade, enquanto ser humano, enquanto profissional de saúde ou do direito, para tentar mudar esse cenário que a gente vive hoje? E deixa seus contatos pra gente. Tá, vou deixar. Isso que eu falei, né? Essa questão, o Ministério Público do Trabalho, ele vai atuar de forma coletiva. Então, às vezes, aquela pessoa que tá ali com burnout, ela talvez não receba nada, a não ser que ela entre depois com ação individual, o que é possível e é mais fácil, depois que tem uma condenação da empresa. Mas a gente precisa lembrar que essa condenação da empresa tende a melhorar a vida de quem tá lá e de quem vai vir. Então, assim, essa questão de saúde mental e trabalho, hoje, quando eu olho lá para a década de 80, eu vejo o quanto a gente evoluiu. Mas eu e você sabemos o quanto a gente também precisa evoluir, sabe? Então, assim, quando a gente fala de denúncia, de processo, eu vejo a responsabilidade que todo mundo tem, cada um de nós tem, de pôr um tijolinho ali no sentido da gente avançar com o assunto. Eu sofri uma situação de assédio no meu estágio probatório logo que eu entrei. E eu não consegui processar, prescrever, eu não quis fazer isso, né? Mas
eu fiz o que eu fiz. E às vezes eu vejo pessoas que falam assim, nossa, eu denunciei e não deu em nada. Mas aí depois, talvez, a partir daquilo, a empresa passou a ter um canal de denúncia, sabe? Então, assim, não deu em nada. Eu acho que ajuização, denunciar, claro, cada um sabe onde o sapato aperta. Às vezes a pessoa não tem mesmo condições de brigar, de fazer nada, porque a vida dela vai piorar de uma forma que não dá para ela ir. Então, cada um tem que saber dos seus limites. Mas, se você acha que você tem condições de denunciar, eu acho sempre que vale a pena, por ser uma questão de resistência, de não aguentar calado, entende? Não é sobre ganhar ou sobre perder. É sobre resistir e entender que aquilo não foi sua responsabilidade, né? Que você ali está como uma vítima, né? Poderia ser um acidente de trabalho, mas foi um adoecimento. E eu acho que se a gente conseguir pensar que fazer isso, ainda que se perca uma ação, ainda que se esteja no limbo, de alguma forma você está pressionando e está fazendo o assunto avançar, é aquela coisa da gente pensar no coletivo. Eu acho que isso dá sentido para todo mundo que está sofrendo agora. Até porque se a gente consegue falar em burnout hoje, é porque alguém brigou por isso antes. Se a gente consegue falar em assédio hoje, em assédio organizacional, assédio materno, assédio de gênero, é porque alguém, né, brigou por isso antes. Aquela questão do feminismo, né? Se a gente usa calça, é porque alguém. Se a gente vai para o trabalho... Sim. Então, eu também vejo esse outro lado, assim, sabe? Perfeito. Às vezes a gente está ali no momento e não consegue ver a grandeza, todo, a né? grandeza. Sim. Mas isso é um processo. Então, eu penso nisso, assim, que vamos fazendo esse podcast. Queria te agradecer, fiquei extremamente honrada com o convite. Muito obrigada por este espaço. Eu sou uma pessoa que tenho essa dificuldade, assim, de... talvez de buscar, sabe? Oportunidades de dar visibilidade para o meu estudo, né? Eu te falei, eu estou no Instagram 1 ano e meio e, nossa, foi todo um processo, mas é algo que eu acho que eu preciso fazer cada vez mais e mais, Com é dividir esse conhecimento aí acumulado ao longo de tantos anos nesse tema. Você tem muita coisa para dividir, mulher, muita coisa. Não, maravilhoso. E onde é que as pessoas te encontram? Bom, eu tenho esse perfil no Instagram, que é @assedionet, o e-mail em que falam comigo também, né? Chega para mim info@assedio.net. O e-mail tem info@assedio.net. As meninas colocam aqui pra gente na legenda. Para palestra tem um outro e-mail que é eventos@assedio.net. Tenho também um número de WhatsApp, eu não sei de cor, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá bom, porque a Lu faz um monte de palestra, um monte de evento e o Instagram dela tem muito, muito conteúdo, você pode acessar e aprender muito sobre assédio. O telefone de WhatsApp para contato é 11 91 767 5286. 11 91 767 5286. Perfeito. Então são esses os contatos. Maravilhoso. A terceira edição do livro da Lu vai sair logo mais e vai ser lançada aqui. Vou dar para a Lu o meu livro, como a gente cuida da saúde mental, como que ficam as nossas emoções pós-pandemia. Lu, meu amor, espero que você goste. E, opa, até escorregou aqui. E eu já vou assinar para você. Você vai assinar o seu. O meu. Obrigada. E eu espero que você tenha gostado, porque... Amei. Ai, que delícia de conversa, Lu. Obrigada, viu? Você está em casa. Muito gostoso. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pela generosidade. Encontro, né? Foi um encontro. Vocês viram que agora eu não largo mais essa mulher. Ela mora aqui em São Paulo. A gente vai gravar a cada 2 meses, pelo menos, vai ter um episódio de Luciana Baruch aqui, hein? Aguenta, gente. Que nem eu e a Priscila Reis que estamos fazendo live a cada 15 dias. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Compartilhe esse episódio com todo mundo que precisa ouvir sobre esse tema. Sobre saúde mental no trabalho, sobre burnout, sobre adoecimento, sobre assédio. E eu tenho certeza que você curtiu. Te espero semana que vem.